Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Vamos relembrar você aí que está nos assistindo que ontem nós tivemos uma entrevista especial com o governador Mauro Mendes. Entre os assuntos, nós falamos sobre o pacote de medidas, o pacote fiscal. E olha, senhores, vou dizer, viu? Assim que o governador saiu daqui, sabe o que chegou lá na Assembleia Legislativa? O pacote de medidas, porque vai estar em discussão, professor, o pacote de medidas na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, ontem, enfim, chegou todas as medidas aí do governo na Casa de Leis. E quem vai trazer mais detalhes para a gente agora, neste momento, sobre este assunto, novamente é ele, o repórter Daniel Santos. Daniel, meu ex-herói, conta para nós aí, você que é o ex-herói ou anti-herói, estou com dúvida aqui, do Kleber Lima, como é que está o ânimo aí na L? Está cedinho ainda, até porque só na semana que vem é que, de fato, vai ter a leitura no plenário do pacote de medidas. Já temos aí imagens do repórter Daniel Santos? Temos. Olá, Daniel, conta aí pra gente. Como é que tá, então, essa questão do pacote? Chegou? Chegou bem fechadinho? Chegou o pacote esperado chegou sim, já está aqui na Assembleia Legislativa, né? Está aqui, pelas informações que a gente recebeu, nas mãos do presidente Max Russi, presidente da Assembleia Legislativa, e prevê que o Estado deixará de arrecadar 1 bilhão e 200 milhões de reais com essas medidas de redução de ICMS, combustíveis, energia elétrica, comunicação, né, entrando aí telefonia, né, também tem a gasolina, o óleo diesel, por exemplo, né, só refrescar a memória aqui, né, de toda a previsão de arrecadação para 2022, o que consta aí na Lei Orçamentária Anual. Essas reduções, conforme o próprio governador já disse aqui para nós, que o ONF já antecipou na última semana, elas começam a valer a partir de janeiro do ano que vem. Vamos aos percentuais, então. Vamos lá. Gás natural, né, passa de 17% para 12%. Óleo diesel, de 17% para 16%. A gasolina, de 25% para 23%. Aí vem a energia elétrica, outra preocupação também dos mato-grossenses. A energia elétrica ficará em 17% em todos os casos, segundo essa mensagem enviada pelo governo, a linguagem técnica usada por eles, né? A mensagem, ou seja, um projeto enviado pelo governo aqui para a Assembleia Legislativa. Seja para residencial, rural ou demais classes de uso de energia elétrica. Tem também comunicação, que engloba a prestação de serviços de TV por assinatura e telecomunicação fixa. Pois bem, chegando até aqui, já foi protocolado, já está nas mãos da presidência da Casa, que vai distribuir as comissões, a todos os deputados terão acesso para analisar, para discutir, né? E teremos muitas discussões mesmo a partir da próxima semana. Em seguida serão agendadas as audiências públicas, a participação direta da sociedade mato-grossense, para dar sugestões, críticas, fazer alguma citação, alguma abordagem sobre a lei orçamentária do ano que vem. E em seguida a previsão de votação, 2 votações, pelo que a gente levantou aqui na L, previsão para fechar o ano em dezembro. Luciana, é com você. Tá certo, Daniel Santos, você não entregou aí o segredo porque que você agora é o anti-herói ou ex-herói do Kleber Lima, mas depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Obrigada aí por suas informações e olha, vamos relembrar aqui um aspecto muito importante, Kleber Lima. Vou começar por você, porque essa bancada deixou muito claro algo ontem, juntamente aqui com o governador de Mato Grosso. Governador, nem todo mundo ficou feliz com a redução da alíquota. É claro que é importante, vai aliviar, de certa forma, o bolso dos consumidores, dos mato-grossenses, mas não podia ir um pouco mais? Ele até disse para você, né, Kleber, o fato de que não existiria uma margem política para negociação, ou seja, para reduzir ainda mais, porque a legislação permite. Temos aí um limite sem pedir autorização ao CONFAZ, que seria de 12% de todas as alíquotas. Você acha que a Assembleia vai aceitar 100% do que o governador está dizendo ou não? A Casa de Leis vai brigar, vai tentar agradar o bolso da população ainda mais. O que a gente pode esperar desse pacote lá na Assembleia? Olha, a gente pode esperar, Luciana, que alguns deputados vão empunhar essa bandeira porque isso é popular.
Porém, renúncia tributária, redução de impostos, é prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. Né? Se a Assembleia, por exemplo, algum deputado lá apresentar um projeto reduzindo imposto, a Assembleia aprova. O projeto é automaticamente vetado pelo governador por vício de iniciativa. Porque essa competência, essa prerrogativa, esse direito de reduzir imposto é exclusivo do Poder Executivo. Né? Mas a pressão que o Poder Legislativo pode exercer, de propor, de negociar, eu acredito sim que tem uma cota política aí. Porque esse pacote de bondade, e os deputados vão querer participar dele. Ó, divide conosco, porque na hora da maldade nós estamos juntos. Na hora de aprovar leis mais duras, mais severas, que causam repercussão negativa, e algumas são necessárias, a gente sabe disso, né? Nós estivemos juntos. Agora, na hora da bondade, nós queremos estar também. Como ele tem essa margem de 17 para 12, mais 1 ou 2, não é assim que acontece no RGA? O governo fizeram agora, inclusive, a proposta do governo era 6,05. Do governo era 5. Era 5, né? Isso. Aí depois foi para 6,05 até que chegou 6,50. Os deputados falaram em 7. Então, assim, houve uma margem, o que eu chamo aí de cota política, que no final das contas aumentou um pouquinho. O governo assim, não, tá bom, vou atender aqui a minha bancada. Isso faz parte da boa política. Apesar dele ter falado ontem que ele não age assim, mas vamos ver, né? Ao final... Ele disse é muito técnico, é muito sério, não é a toque de caixa. O governo está há 2 anos e 8 meses trabalhando para conseguir hoje oferecer isso ao mato-grossense, ou seja, não é uma medidazinha, então tá, vamos reduzir aqui e pronto, fica tudo bem. Foi o que ele disse. Mas, por outro lado, assim, Luciana, só rapidinho falar disso. Não é fácil explicar para a sociedade, eu até perguntei isso para ele ontem e ele deu uma resposta, mas não é fácil você explicar para a sociedade, para a pessoa que não entende de contabilidade, nem de contabilidade pública, que você tem dinheiro sobrando em caixa, que você teve superávit, aumentou, que você tem 15% para investimento, ou seja, se você tem dinheiro para investir, é que sim, todas as despesas eu vou pagar e ainda vai sobrar tanto para investir. Isso que significa. Mas e aí tem eu não uma posso palavrinha que chama o quê? Lei de responsabilidade fiscal. Eu não posso dar porque tem a lei de responsabilidade fiscal. Aí ele vai ter que demonstrar para o Fórum Sindical com números. Ó, chegamos aos 49, é limite prudencial. Né? Ele chegou, é um alerta, né? Na hora que você chega no limite prudencial, acende a luz vermelha. Mas ainda não é tipo a faixa amarela que tem no ponto de ônibus ali. Você pisou, não ultrapasse daqui, que se você der mais um passo, você vai cair no buraco. É isso que significa. Mas ainda não caiu. Agora, então, Kleber Lima, professora, eu já vou jogar para o senhor, mas eu acho que é muito importante aqui essa discussão. Olha só, o Fórum Sindical representado, né, por servidores, Kleber Lima, e eles têm conhecimento da máquina pública de uma forma que a sociedade em geral muitas vezes não tem esse entendimento. Por que então a primeira bandeira de luta do Fórum Sindical sempre é essa? Veja só, como não pode elevar ainda mais a RGA ou então reduzir impostos se tem dinheiro sobrando? Como o governador disse, não escondeu os números, estou investindo 15% da receita. Isso não acontece. Em outros estados, isso no máximo é 2%, 3% e já é considerado um percentual elevado. Agora, Mato Grosso com 15%. E aí, o Fórum Sindical sabe que existe, então, o fato de que o governo não pode se endividar com mais de 49% em relação ao pagamento da folha. Tem um limite prudencial de 46%, pode chegar a 49%. Não, eu acho que é 49% prudencial, podendo chegar a 54%. É isso aí, os números corretos. Na verdade, assim, o governo como um todo é 60%, mas é incluindo todos os poderes, né? Aí esse número de 49 a 54 é só o executivo. E é por isso que o governador, professor, muitas vezes diz o seguinte, olha, eu não governo apenas para servidores, eu governo para todos os mato-grossenses. Nós precisamos deixar bem claro que nem todo mundo, ou boa parte da população, tem o conhecimento necessário com relação à questão de responsabilidade fiscal, com relação a todos esses percentuais que a gente acaba flanando aqui, acaba perambulando e discutindo aqui na bancada com o nosso querido telespectador. Isso é fato. O que está na cabeça das pessoas, e aí vem o ônus e o bônus, é o anúncio de um Estado que saiu de um déficit de 3 bilhões e foi para um superávit de 4, de 22 bilhões de receita para 26. Né? Então, peraí, está sobrando dinheiro, por que eu não posso ter o meu aumento, por que eu não posso ter o meu reajuste pelo teto?
É isso que passa na cabeça do servidor. E é exatamente esse o ônus, de certa forma, que o governador Mauro Mendes vai ter que lidar. Se existe ou não existe cota política, eu não tenho dúvida. Sabe que é uma coisa que eu não tenho dúvida? É exatamente essa, considerando o ano que vem, que é um ano de eleição de 2022. Né? Quer dizer, de acordo com a proximidade das eleições, necessariamente o governo do Estado, com a anuência da Assembleia Legislativa, vai querer agradar o maior número de pessoas possível. Isso é fato. Você tem bases eleitorais, ninguém quer se indispor, né, com o eleitor justamente na véspera da eleição ou um ano antes da eleição. Então, o que era 1%, muitas vezes, de redução de imposto, pode, ele inclusive já sinalizou isso, para 2%, 3%, 4%, até onde eu posso ir? Uma coisa é você presentear hoje, outra coisa é você presentear próximo às eleições. Né? Então, estrategicamente, politicamente, para quem conseguiu reconstruir o Estado e deixar o Estado em voo de cruzeiro, ou seja, tranquilo com as suas contas, receitas e despesas, né? Tem exatamente a prerrogativa, a responsabilidade, né, de realmente colocar esse percentual flexível de jogo político, o quanto mais perto da eleição, melhor, até porque o benefício dessa medida vem para aquele que fizer exatamente isso, e no caso especificamente, o pré-candidato ao governo do Estado, Mauro Mendes, que já não se colocou como candidato aqui, também parte da estratégia política. Em breve nós ouviremos o Mauro Mendes. Para que ele vai se dizer candidato ao governo do Estado com antecipação? Para levar tiro? Qual a necessidade disso? Nenhuma. Então, vamos continuar aqui com esse discurso, com essa narrativa até março, até onde eu puder. Lá eu me declaro, diminui o ICMS um pouquinho mais e fico lindo na fita. Eu sei que a Luciana está querendo falar de outro assunto aqui, mas você me permite 30 segundos eu trazer uma alegoria para o que o Haroldo falou, sobre o primeiro que põe a cara. Eu li uma vez um artigo do Onofre. Alô, Onofre Ribeiro, um abraço. Sou fã de Onofre. Professor Onofre Ribeiro, um grande amigo. Professor. Eu li um artigo dele, já faz alguns anos, que ele trouxe uma alegoria muito interessante, que ele falou assim da abertura da temporada de caça aos patos lá nos Estados Unidos, que lá tem, né? Tem. Ou tinha. Inclusive os desenhos animados que a gente via antigamente. Falou o seguinte, quando vai abrir, tipo assim, vai abrir dia 1º de novembro a temporada de caça ao pato. Aí vem caçador do mundo inteiro, né? Dos Estados Unidos inteiro. Fomos ali 10 mil caçador com as armas tudo empunhada, apontada assim pro mato, né? O primeiro pato que passar, não sobra nem a alma do pato. É bala para todo lado. Então, assim... É bem isso. Ele falou, o primeiro que põe a cara vai levar tiro. Não entra. Por isso que quem está no mandato e já é alvo, né? Então, se ele entrar... Natural. Tiro para todo, tiros e mais tiros. Aproveito para mandar um abraço aqui para o Jorginho Mussa, Jamil Mussa, lá de Várzea Grande, comunicador, radialista, trabalhou com o Roberto França, assim, da história do rádio de Cuiabá, pelo menos, pode ser contada por essa figura extraordinária que é o nosso amigo Jorginho Mussa. O nome dele é Jamil, mas o apelido é Jorginho. Acho que ele não gostava de Jamil. Bom, que o Jamil não gosta de Jamil, chama de Jorginho. Apelido só pega se o cara não gosta. Olha, que o Mussa, então, também recebeu meu abraço, viu? Que o Mussa receba meu abraço também, viu, Cleber Lima? Adoro o rádio. Ele nos assiste todos os dias. Obrigada pela audiência qualificada. Do Piu-Piu. Do Piu-Piu, né? Não pegou. Gostava? Não, uai. Piu-Piu. Pelo menos até onde eu fiz, eu gostava. Se não gostou de apelido, pega, entendeu? Você tem que fazer de conta que não tá nem aí. Coité também não devia gostar. Com certeza. Lá tá bem, claro, Coité. Bom, e falando em não gostar, Cleber Lima, você fez eu lembrar de algo aqui, viu? Ainda falando do governador Mauro Mendes, ele disse que ficaria, sim, muito preocupado, está preocupado com o que possa acontecer lá no governo federal, quando a gente citou aqui que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está trabalhando também em questões importantes no quesito tributário. E aí, eu pergunto para vocês dois, não seria o momento do Brasil realmente ter uma reforma tributária para tributar as grandes fortunas? Porque no momento, quem é tributado somos nós, todos nós, o pequeno empreendedor, o consumidor principalmente, a conta de energia, você sabe o quanto paga de imposto, agora tem uma redução. E a Assembleia vai discutir isso, o Congresso está discutindo isso. Por que não resolve o problema de vez tributando as grandes fortunas para aliviar a camada mais pobre da sociedade?
Não pode isso, professor? Pode. Isso já volta a ser discutido no Senado, depois Pode. acaba ficando engavetado. Esse... E quando eu falo de grandes fortunas, professor, é para quem tem patrimônio líquido acima de 50 milhões de reais. Não é para pobrezinho, para quase rico, não, gente. É para milionário. Não resolveria o nosso problema? Muito, muito. Né? O encaminhamento correto para um país completamente desigual como o nosso seria exatamente isso, né? Dentro do Congresso Nacional. Porque é simplesmente inadmissível você ver, por exemplo, um barão do agronegócio que tem um faturamento milionário, ganha 1 milhão por mês, 2 milhões, 3 milhões por mês, né? Pagar o mesmo imposto de 1 quilo de arroz que o seu José da couve. O imposto que o Eraí Maggi, quando ele vai comprar o arroz para a casa dele lá, que ele paga, é o mesmo imposto, né? Meu, que sou professor, do Kleber, que é jornalista, do Coité, que é câmera, tá entendendo? Da Andréa, que é da limpeza, ele paga o mesmo imposto. Então, enquanto nós tivermos a tributação pelo consumo e não pela propriedade, essa desigualdade vai permanecer em nosso país. Mas antes dessa reforma tributária, o mais importante, vou reforçar, é que nós tenhamos, sobretudo, isso é mais doloroso, até porque isso incomoda diretamente esse Brasil, que são dois Brasis, o Brasil da maioria das pessoas, que é pobre, tem dificuldade, e um Brasil que anda lá em cima, sem problema nenhum com inflação, sem problema nenhum com nada, são pessoas muito ricas e cada vez mais ricas, né? Enquanto nós não fizermos uma reforma de privilégios exatamente nesse Brasil, que está acima desse Brasil, da massa trabalhadora, que sustenta essa riqueza toda, nós não vamos a lugar nenhum. Não dá para nós termos um Congresso Nacional, um dos Congressos Nacionais mais caros do mundo. Você falar que um senador da República custa milhões, que um deputado federal custa milhões, que o Supremo Tribunal Federal custa milhões, que o ministro do Supremo Tribunal tem 200 assessores, que tem gente até para puxar cadeira, que um assessorista ganha 20 mil reais, nada contra um assessorista, dentro do Congresso Nacional, dentro do Supremo Tribunal Federal, que tem gastos com um orçamento discricionário completamente fora da realidade do brasileiro. Se não fizer essa mudança, não resolve nada, Luciano. Absolutamente nada. Só explicar para os nossos telespectadores o que é ascensorista. Muita gente não sabe, que é uma das profissões que está em extinção. Né? Ascensorista. Eu, uma época, eu falava que era assessorista. Ascensorista. É ascensorista, de ascensão. Aquele profissional que trabalha no elevador de repartições. Muitas pessoas entram, ele fica controlando os botões ali dos andares. Sobe, desce e tal, né? Chama ascensorista. Assessorista. Né? De ascensão. Não, você falou certo. É que eu estou explicando porque eu acredito que muita gente não sabe o que é. Kleber Lima, como o canarinho. Ela achou que era um aviário que ele estava falando. Não, do imagina. Pássaro. Não, tranquilo. Do canário. Do canário não, Kleber Lima. Bom, gente, Kleber, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você tem inveja de alguém, tá com aquela dor de cotovelo, você confessa, você diz, você declara isso? Bom, eu preciso fazer uma primeira confissão a você. Eu não tenho inveja. Não Parabéns para você, graças inveja, a Deus. Assim, o que eu posso ter às vezes é admiração e cobiça. Eu querer ter algo que a pessoa tem. Isso não é inveja. Até um toque para quem, inveja. Não, você desejar ter o que alguém tem, isso é cobiça, né? Não é inveja. Inveja é você desejar que a pessoa que tem aquilo perca, desejar o mal para ela, que ela deixe de ter o que ela tem. Aí é inveja. E isso eu não tenho, graças a Deus. Nunca tive, eu acho. Que bom, parabéns. Me sinto representada também. Maravilha. Olha só, mas tem um deputado aí que disse que está com muita inveja, viu, Kleber Lima? Estaria morrendo de inveja, viu, professor? Não soube empregar o significado. Não soube empregar? Não. Então eu vou dizer quem é. O deputado Wilson Santos disse que está com inveja, gente, é de Rondonópolis, porque o governador Mauro Mendes foi lá no município e fez inúmeros anúncios para habitação, obras. E aí, o Wilson Santos, que é vice-líder, é isso, de Mauro Mendes? Então, teceu uma crítica, porque ele disse, poxa, enquanto o governador Mauro Mendes, o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, ficam brigando, as coisas boas vêm para Rondonópolis, para outros municípios, e Cuiabá está ficando abandonada. Kleber Lima, vice-líder do governo, falou com legalidade? Explica pra gente por quê. O aliado do governo falou isso. O Wilson Santos, no começo da carreira, ele ganhou um apelido dos bastidores que era de incontinência verbal. Já lembra disso? Lembra disso, Haroldo? Não. Você não sabia? Você também não, Luciana? Não. Porque ele já cometeu muitos excessos verbais.
no começo da carreira, que ele sempre foi um orador muito eloquente, né? Teve até um dia falando em Rondonópolis, num comício, lá ele fez um discurso que ficou famoso como o discurso do Mexe-Mexe, que estava uma música famosa do Leandro Leonardo, mas era um mexe-mexe, entendeu? E aí ele quis dizer, insinuando que os líderes da então União por Mato Grosso, que era Jaime Campos, Júlio Campos, Jonas Pinheiro, que eles eram adeptos àquilo, levou bordoada de tudo quanto foi lado, porque cometeu excesso verbal. É muito comum para quem está no calor, né, de um debate, de um momento, acaba excedendo. Por isso ele ganhou o apelido dado pelo Nandi Oliveira, de que ele sofria de uma doença chamada incontinência verbal. Eu entendi o que ele quis dizer ontem sobre a inveja. Ele queria dizer o seguinte, que Rondonópolis deu um exemplo de não brigar com o governador. Assim, quando há harmonia entre prefeito e governador, os benefícios vão para aquela cidade, né? E aí ele quis dar uma alfinetada, porque ele, apesar de ter sido adversário do Emanuel Pinheiro, ele é amigo do Emanuel Pinheiro. Sim. De muitos anos, amigos assim, foram vereadores juntos, foram deputados juntos, né? Tem muitas afinidades, convivem harmonicamente hoje, apesar de terem se enfrentado numa eleição dura. E aí o que ele quis dizer, assim como ele estava entre dois amigos, né, quis arrumar um jeito aí divertido de dizer, olha, vamos parar de brigar, porque quem perde com isso é Cuiabá, né? Exato. Eu entendi dessa maneira, mas acho que ele foi infeliz. Da forma como ele Desde colocou, a inveja, né? porque inveja não é coisa boa. Sim. Agora, professor, só que ontem o governador disse que está fazendo muito por Cuiabá. Vamos ouvir, então? Vamos relembrar aqui qual é o posicionamento do governador em relação à capital, se ele está fazendo algo pela cidade ou não. Roda aí, então. O Rodoanel, uma obra que está essa confusão aí de muitos anos. Nós licitamos demora de serviço. 205 milhões de reais. Aqui, Cuiabá e Várzea Grande, 205 milhões de reais. Vamos lá, Hospital Júlio Miller, aqui em Cuiabá, 204 milhões de reais. Hospital Central, ali no CPA, 195 milhões de reais. Só dessas três obras, 500 milhões de reais investidos aqui na cidade de Cuiabá. Nós estamos nesse momento recuperando a trincheira ali do Atalaia, nós temos obras importantes que vai ser, por exemplo, já aprovou, depois de muito tempo, a Prefeitura aprovou o projeto, né, que vai ser a duplicação do Córrego do Barbado, chegando até a Avenida das Torres. Nós temos o BRT, gente, serão quase 600 milhões de reais. Se juntar só esses investimentos, fora tantos e tantos outros que nós estamos fazendo, isso dá mais de 1 bilhão de reais na cidade de Cuiabá e alguma coisa ligada à Várzea Grande também. Então, né, pode listar o prefeito que... o que ele fez aí de investimento não é conversa não, porque conosco, Luciano, eu falo, mostro, né, isso está licitado, isso está em andamento, ou está indo para licitação. Nós temos muito investimento feito em todas as cidades do estado de Mato Grosso. Claro que não dá para fazer tudo da noite para o dia. Não poderia querer que eu chegasse aqui no primeiro ano do meu governo, com as contas atrasadas, com um monte de obra parada e sair lançando obra na conversa. Professor Haroldo, Wilson Santos tem razão ou não tem razão? Eu acho que ele fez uma certa confusão conceitual, né? Eu não acredito que ele tenha inveja. Inveja é algo muito pesado para uma situação como essa, né? Eu acho que ele está numa situação de angústia. Uma angústia, né, de não poder absolutamente fazer nada para sua terra natal, né? E imediatamente acha que está na posição de invejar o que é que o governador está fazendo em outro município que não é Cuiabá. Mas... no final das contas, o que o deputado Wilson Santos nos traz é exatamente essa angústia, né, que não só ele está vivendo, mas toda a população cuiabana está vivendo por conta de um embate completamente desnecessário entre dois gestores que deveriam ser admirados por suas ações. Cada qual defendendo apenas o seu próprio interesse, olhando, sobretudo, para 2022, tanto o Emanuel Pinheiro de um lado, quanto o Mauro Mendes do outro. É isso que promove angústia na população, na sociedade, porque se nós tivéssemos, como bem disse o deputado Wilson Santos, né, uma união de forças entre o governo do estado e a prefeitura, não tenho dúvida que Cuiabá seria uma cidade muito maior,
muito melhor para os cuiabanos. Eu já disse, Cuiabá é muito maior do que necessariamente Mauro Mendes e que Emanuel Pinheiro. Então, quanto mais eles fazem esse enfrentamento, mais a gente perde. E é exatamente por isso que o Wilson Santos, né, de forma positiva, está desvelando a sua angústia com relação a esse posicionamento do governador Mauro Mendes em função dos repasses que foram feitos lá para Rondonópolis. Tá certo, professora. Obrigada aqui, então, pela sua avaliação. E eu vou chamar, então, gente, um rápido intervalo, mas olha, tem mais notícias aqui, viu? Continue conosco, porque são 7h07. O tempo passa rapidinho. Vamos, então, com imagens agora do trânsito um pouquinho mais pesado em uma das principais avenidas daqui da capital. A gente está vendo ali o prolongamento do córrego, né? A Avenida Brasília, prolongamento da Avenida Brasília, um movimento maior em um sentido da pista aí do Barbado. Obrigada, Kleber Lima. Me deu branco aqui, você me salvou nesse momento. Vamos então, gente, para o intervalo, voltamos já já. Bela imagem aí agora da Avenida Fernando Correia, do viaduto. É isso aí, gente. Dirijam com muito cuidado, muita atenção, hein?